Dor de cabeça pós-Covid. Este é o nosso assunto de hoje aqui no Doutor TV. Eu sou a Keila Lima. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Já te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Aproveite e ative as notificações para você receber vídeos novos todos os dias, sempre com muita informação para você. Dr. Fabrício Borba, que é neurologista formado pela Unicamp, já está conosco para falar com a gente sobre isso e esclarecer as nossas dúvidas. Muito importante esse assunto, né, doutor? Porque nós sabemos que agora, principalmente aqui no Brasil, nós temos tantas pessoas que já foram infectadas e que agora estão em recuperação, tantas milhares, na verdade, e que muitas vezes a gente não se atenta a isso. Doutor, qual é a principal diferença de uma dor de cabeça normal, uma enxaqueca, para dor de cabeça pós-Covid? Bom, Keila, na realidade, a dor de cabeça pós-Covid, para o paciente, ela pode ser praticamente indistinguível de uma dor de cabeça, como, por exemplo, uma crise de enxaqueca, ou uma dor de cabeça que a gente chama do tipo tensional. E, na realidade, muitas vezes, realmente o Covid vai causar uma dor de cabeça que não necessariamente é grave, tá certo? Tem até um fato interessante, foi publicado no artigo recentemente, que os pacientes que tinham uma dor de cabeça mais significativa, eles tinham um tempo de duração da doença menor do que outros pacientes que não tinham dor de cabeça durante o Covid, né? Mas alguns pacientes acabam desenvolvendo dor de cabeça que se prolonga por um tempo após a infecção, semanas após a infecção. E ela pode ser muito semelhante à enxaqueca, dor de cabeça do tipo tensional mesmo. Agora, doutor, como eu já venho de um quadro problemático, com ingestão maior de remédios, existe o tratamento específico para esse tipo de doença? Alguns remédios que eu não devo tomar? Por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça que não é aquela que nos acomete muitas vezes, uma coisa esporádica, a gente mesmo vai comprar um remédio, vai até a farmácia, o remédio é liberado, mas um pós-Covid faz com que eu tenha que ter um cuidado maior na hora de comprar um medicamento? Na realidade, Keila, uma coisa muito interessante que você levantou, a gente sempre tem que ter muito cuidado para escolher a medicação que a gente vai usar para dores de cabeça, especialmente quando a gente tem dores de cabeça frequente. Uma das coisas mais comuns no meu consultório é o que a gente chama de dor de cabeça por abuso de analgésico, ou seja, as pessoas, por exemplo, têm enxaqueca, vão na farmácia, pegam aquele remédio que está mais fácil ali, e eles acabam desenvolvendo dores de cabeça mais frequentes, causada pelo próprio analgésico, que era para ser o nosso amigo, né, e acaba sendo o vilão muitas vezes. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: pessoas que têm dor de cabeça com uma determinada frequência, tá certo? Sugere-se procurar um médico, porque ele vai analisar caso a caso e indicar uma medicação específica para cada caso, porque realmente há riscos, não dá para ficar se automedicando sempre, tá certo? Tá. Agora, e no caso do Covid, doutor? Bom, no caso do Covid, infelizmente ainda é uma doença muito nova, tá certo? Então a gente conhece o Covid-19, né? O subtipo do Covid-19 há um ano e pouco, então a gente não entende exatamente como que é a doença, a gente não sabe o melhor tratamento possível. Porém, a gente imagina que se trate semelhante a alguns tipos de dor de cabeça, como a enxaqueca. Isso eu estou falando da dor de cabeça benigna que acontece pós-Covid, tá certo? Tá. Agora, durante o Covid, durante a infecção do Covid, é importante a gente saber distinguir, porque existem complicações do Covid muito graves, neurológicas mesmo, tá certo? Que causam dor de cabeça. Por exemplo, a trombose venosa cerebral, ela causa dor de cabeça, uma doença muito severa, e ela deve ser tratada imediatamente. Tá? Então, por isso que se a pessoa desenvolve alguns sinais de alarme, né? Por exemplo, além da dor de cabeça, a pessoa fica confusa, ela tem alguma parte do corpo paralisada, ela tem o pescoço extremamente enrijecido, né? Ela deve procurar atendimento médico imediatamente, certo? Porque isso pode ser uma doença um pouco mais severa. Ou seja, de qualquer forma, né, doutor, sendo pós-Covid ou não, remédio não é para ficar usando sem a prescrição médica, mesmo sendo remédio liberado em qualquer prateleira de farmácia, né, doutor? De forma alguma, de forma alguma. Isso acontece também no caso do Covid. Se eu nunca tive dor de cabeça, já comprovadamente, já fiz todos os exames, não tem um problema realmente que seja sequela, essa dor de cabeça também pode ser resolvida de uma maneira mais simples, desde que esse medicamento também seja prescrito por um médico, né? Sim, com certeza. Existem várias abordagens possíveis, né,
de acordo com as características do tipo de dor de cabeça, né? Porque quando a gente fala de dor de cabeça, a gente pensa assim, como uma coisa só, né? Então, a pessoa, o leigo, enfim, as pessoas que não têm uma instrução específica, elas acabam vendo como algo muito genérico, mas na realidade, dor de cabeça é um mundo dentro da medicina. Existe toda uma subespecialidade focada em dores de cabeça. Por exemplo, existe uma classificação das dores de cabeça que tem mais de 180 doenças. Meu Deus! Dor de cabeça. Então, o médico neurologista, ele é treinado para saber identificar qual que é aquele tipo específico de dor de cabeça, tá bom? Qual que é o diagnóstico por trás. Alguns mais severos, outros nem tanto. Alguns com tratamento mais fácil, outros com tratamento que é mais complicado mesmo, tá certo? E aí a gente vai direcionar o tratamento para aquele subtipo. Então, não, essa dia assim, tô com dor de cabeça, tô sempre tendo dor de cabeça, vou na farmácia e pegar o que tiver lá, acaba não sendo uma receita para o sucesso, tá certo? Isso é a mesma coisa para quem está passando por esse pós-Covid, né, doutor? Sim, com certeza. Dor de cabeça crônica, em geral. Na realidade, a gente está tratando assim, apesar de ser uma doença especificamente nova, ou seja, o Covid, a gente já, dentro dessa classificação que a gente tinha, já existia dores de cabeça relacionadas a infecções, entendeu? Certo. Já era contemplado dores de cabeça persistentes que aconteciam depois de uma infecção por vírus, tá? Então, outras infecções de vários tipos, na realidade, elas podem desencadear ou piorar uma dor de cabeça. Isso a gente já conhecia bem. Na verdade, não é tão surpresa até que o Covid possa, só que o que houve é que o Covid, ele tem uma porcentagem de dor de cabeça muito elevada, que nem eu mencionei, 74% mais ou menos dos pacientes desenvolvem em qualquer fase da doença, e teve um estudo espanhol que mostrou cerca de 37% das pessoas, mais que um terço, acaba tendo depois de 6 semanas, né, da infecção, ou seja, persistentemente depois da infecção. Então, é algo que a gente tem que realmente dar uma atenção um pouquinho maior aí no caso do Covid, tá certo? Tá certo, doutor. Muito obrigada pela tua participação aqui no Doutor TV. Uma alegria recebê-lo. Já estamos esperando a próxima. Muito obrigada pelas tuas informações. Essa foi a nossa conversa com o Dr. Fabrício Borba, que é neurologista formado pela Unicamp. Nosso Doutor TV Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever todas as nossas entrevistas aqui no canal. Não se esqueça, se inscreva e também já ative as notificações, porque todos os dias nós postamos vídeos novos para você. Você também pode ler a nossa entrevista no nosso portal ou continuar nos ouvindo por todas as plataformas digitais de áudio. Um beijo para você, até a próxima.